Olá, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Eu quero nesse dia trazer uma palavra ao teu coração, que esta palavra possa fortalecê-lo e animar a sua vida, animar a tua casa e a tua família. Êxodo capítulo 14, versículos 13, 14 e 15. Êxodo é a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. O povo hebreu estava preso ali, escravo, há mais de 400 anos, e Deus então suscita Moisés para libertá-los. E nesse ponto, então, Moisés alcança esta vitória diante do faraó após grandes embates ali, e o povo está saindo, então, do Egito. E eles estão caminhando para um lugar seguro, um lugar onde Deus estava preparando para este povo, a terra prometida. E na saída eles estão andando já há algum período, já há 5 dias, e eles entraram então no deserto de Etã, que fica ao lado sul do Egito, do rio Nilo. E quando eles estão nesta posição, Deus dá uma ordem para Moisés. No capítulo 12 você vai ver isso de Êxodo, que Deus diz a Moisés: Moisés, retroceda com o povo, volte e acampe de frente ao Mar Vermelho. Então Moisés sai com esse povo novamente, volta ao norte do rio Nilo, em direção ao Egito. E eles acampam diante do Mar Vermelho. Então esta paisagem que eles têm. Ao lado leste, montanha, ao lado oeste, Migdol, que era uma guarnição do exército egípcio. À frente deles o Mar Vermelho e na retaguarda uma grande campina. Então era esta a situação que eles estavam. E quando eles estão acampados ali, no capítulo 14 de Êxodo, no versículo 3 e 4, diz que Deus endureceria o coração do faraó e este passaria a persegui-los. Se arrependeria de deixá-los sair do Egito e passariam a persegui-los. E Deus também diz que eles alcançariam o povo hebreu. Então veja, a simples olhada, você olha assim e fala: poxa, Deus fez uma armadilha para o povo hebreu. Levou esse povo de volta ao encontro dos egípcios. Mas Deus diz também no versículo 4 do capítulo 14, dizendo que ele seria glorificado no faraó e também no seu povo. O que Deus estava mostrando era que o nome de Deus seria reconhecido e este nome seria colocado acima de todo nome, através daquele povo. Então era necessário esse momento. Então perceba que o povo de Israel, o povo hebreu, está ali, acampado, diante do Mar Vermelho, com montanhas de um lado, uma guarnição da guarda egípcia do outro lado, à sua frente, à sua retaguarda, uma campina. Mas eles estão acampados ali. E de repente eles começam a ver uma poeira se levantando da campina. E eles levantam os olhos e veem. São os egípcios chegando. E diz o texto que os egípcios alcançaram o povo hebreu. E ali naquele momento, o povo hebreu começa a ter uma situação de pânico e desespero. E eles começam a dizer a Moisés: não era melhor a gente ter morrido no Egito? Não havia sepultura suficiente para a gente naquele lugar? Por que você nos tirou daquele lugar para morrermos aqui? Então o povo começa a exclamar questões muito ruins para Moisés. E Moisés olha aquela situação e no capítulo 14, versículo 13, 14 e o 15, vai dizer assim: olha, não temais, não temais. Aquietem-se e vede o salvamento que Deus, o livramento que Deus fará hoje. Porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. E no versículo 15 diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então, eu quero falar a respeito disso. Estes pontos que nós devemos ter para a nossa vida. Em situações desesperadoras, de pânico, de perplexidade. Primeiro, não temais. É muito comum nós passarmos por medo. Claro, somos feitos de emoções, nós somos feitos de adrenalina, e nós queremos fazer muitas coisas e em determinados momentos as coisas não saem do jeito que a gente queria e aí
somos acometidos de um certo receio e de medo. Situação ruim, situação de perigo, situação de sofrimento, situação de não ter saída, nós temos medo. Imagine a situação desse povo hebreu, vendo os egípcios chegando, fortemente armados, com seus cavalos, os seus cavaleiros, os seus carros de guerra. Eles saíram para a guerra contra o povo hebreu. Este povo está olhando, o desespero é automático. E eles começam a ficar em pânico. E neste momento, então, Moisés se levanta e diz: não temais. Moisés diz essa palavra de não temer, porque ele havia recebido a promessa do livramento de Deus. Ele havia recebido da própria boca de Deus a palavra de que ele agiria em favor do seu povo. Então, não temer não significa você estar indiferente com a situação, mas significa você exercitar a tua fé. Porque a tua fé faz com que este medo seja expulso. Faz com que este medo não fique perpetuamente sobre você e você possa ver coisas diferentes. A fé amplia a tua visão. A fé faz com que você, mesmo diante de situações ruins, você não se desespera. Você não teme, porque você sabe quem está com você. A fé te dá segurança. A fé te traz a lembrança de que Deus está com você. Então tenha fé. Não temas. Não temas. Em segundo lugar, esse texto também nos diz que eles deveriam, não apenas não temer, mas deveriam se aquietar, ficar calmos. Parece até um conselho contraditório, né? E diante de situação diferente, diante de inimigo nos perseguindo, querendo nos matar, como que eu vou me aquietar? Como que eu vou me acalmar? Não temer, né? Já tenho medo, mas a fé faz com que eu permaneça ali, diante daquela situação. Me aquietar é ter tranquilidade, é acalmar o meu coração, acalmar a minha alma. Sabe aquele momento que o teu coração está disparado diante daquela situação? Aquele momento que o teu coração parece que vai saltar pela boca? Então você para, respira e o seu coração volta ao batimento normal. É isto que Moisés está dizendo para aquele povo. Aquietem-se, acalmem-se. Acalme-se, porque esta peleja não é tua. Foi Deus quem proporcionou aquele momento para que este povo tivesse consciência de quem era realmente Deus. Eles já tinham caminhado pelo deserto de Etã, eles já haviam recebido as porções dos pães, das codorninhas, e ali eles estão desesperados. Esqueceram-se de que Deus já havia feito grandes coisas por eles. E nesse momento, então, Moisés diz: aquietai-vos, como se ele estivesse dizendo: olha, lembrem-se do que Deus já fez. Nos momentos difíceis, Deus estava lá presente. Naqueles momentos de fome, de escassez, Deus estava ali nos dando abundância. Então, calma. Esse mesmo Deus está conosco. É como se Moisés estivesse dizendo isso para eles. E é isso que eu quero dizer a você. Diante da situação da qual você vive, acalme-se, respire fundo, deixe que o teu coração volte ao ritmo normal, para que você não se desespere. Deus está com você. E quando nós nos aquietamos, quando nós nos tranquilizamos, nós temos a condição de ter o terceiro ponto realizando na nossa vida, vendo o livramento de Deus. Olha que coisa espetacular. Deus está ali dizendo para esse povo: não temam, fiquem calmos e vocês verão o livramento que eu darei a vocês. Vocês verão o milagre. Vocês verão que este enfrentamento vocês não precisarão fazer. Vocês verão o meu poder. É o que Deus está dizendo para nós nos aquietarmos e podemos ver a ação de Deus sobre a nossa vida, a ação de Deus sobre a nossa família, a ação de Deus sobre o nosso país, a ação de Deus sobre este mundo todo. Ver
Aquietai-vos, acalmai-vos, tranquilizai-vos para que vocês possam ver. Talvez a situação que você esteja vivendo não seja uma situação muito agradável. Talvez você esteja desesperado e talvez até agora você está pensando o que fazer para resolver. Então eu quero dizer a você as mesmas palavras que Moisés disse para o povo hebreu: não temas, aquietai-vos e você veja o livramento de Deus hoje na tua vida. Que você possa experimentar isso, mas isso você vai experimentar mediante a fé. A fé no Deus Todo-Poderoso. É isto que vai fazer com que os teus olhos se abram e você possa enxergar a ação de Deus. Vede o livramento que eu lhe darei. Deus é maravilhoso, Ele não colocaria o teu povo em xeque. Ele não colocaria o teu povo em risco, Ele não colocaria o teu povo para morrer. O que Deus estava fazendo era proporcionando às vistas do povo hebreu e até mesmo à vista daquele povo egípcio que ele era Deus. E que não haveria outro Deus para esse povo, não haveria outro Deus sobre este mundo. Este Deus que está agindo sobre a nossa vida. Vede o livramento que eu lhe darei. É a promessa. Lembra no capítulo 14, versículo 4 de Êxodo? Deus termina dizendo assim: e eu serei glorificado no faraó e no meu povo. Eu serei adorado porque eles verão que eu sou o único Deus. Ver a grandeza de Deus. Ver o poder de Deus. Em quarto lugar, nós devemos nos calar. Nos calar. Muitas vezes, em muitos acontecimentos da nossa vida, nós falamos demais, né? Nós começamos a esbravejar palavras, soltar palavras. E diz que palavras lançadas, elas não retornam mais, né? Palavras lançadas ao vento, esquece, ela não volta mais. Então, calai-vos, para você não falar coisas que você possa se arrepender depois, né? Então, nós devemos nos calar, ficar em silêncio. Ficar em silêncio. A palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, diz que bom é esperar no Senhor e em silêncio aguardar a tua salvação. Em silêncio. Eu costumo dizer assim que tem pessoas que falam que não pensam, mas pensam e não falam. Nós devemos ser assim, pensar, mas não falar. Às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar. Às vezes, através das nossas falas, nós desagradamos ao coração de Deus. Eu fico pensando, eu sempre pensei assim, nos filmes, né, quando a gente assiste, o policial, quando vai prender um contraventor ali, um bandido, ele diz assim: olha, fique quieto, porque tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Ou seja, as suas palavras podem entregar a você mesmo. As suas palavras podem fazer com que saia da tua boca palavras que não agradem ao coração de Deus. Veja esse povo. Esse povo estava dizendo assim: não era melhor a gente ter morrido lá no Egito? Não era melhor a gente ter ficado lá? Olha o que esse povo estava dizendo. Esse povo estava falando contra o próprio princípio de Deus, contra o próprio poder de Deus, porque eles já haviam visto os pães asmos descendo do céu, coisa que eles nunca tinham visto na vida. Eles viram ali, através dos seus olhos, o poder de Deus nas codorninhas. E agora eles estão dizendo: não era melhor a gente ter morrido lá? Então existem momentos que nós devemos ficar em silêncio, não falar. Não falar. Então, que você tenha este entendimento, sabe? Não fale. Tem coisas que nós não devemos discutir, tem coisas que nós não devemos falar. O livramento de Deus virá. A ação de Deus acontecerá, nós não precisamos ficar aí esbravejando. Nós não precisamos ficar fazendo uma grande enxurrada de palavras que são lançadas ao vento. Calai-vos. Calai-vos. Esta é uma expressão que é difícil, né? É difícil porque em momentos da nossa vida nós queremos falar, nós queremos justificar, nós queremos dizer: não, isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. Para. Respira, cale-se. Cale-se diante dele a terra, não é? Isto que nós cantamos. Cale-se. Para ver quem é Deus, nós precisamos ficar quietos. Para ver a salvação de Deus diante das situações, nós precisamos nos silenciar. Cale-se diante de Deus. Cale-se. Não fale. Não fale.
Precisamos aprender isso. Precisamos aprender a viver de uma maneira harmoniosa, tanto com as pessoas, para com Deus. Aprender a nos calar e ver a ação de Deus. Em quinto lugar, quinto ponto desse texto, vem da palavra de Deus a Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Você já parou para pensar nessa expressão de Deus para Moisés? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Leste, montanha. Oeste, guarda do Egito. Voltar, o Egito está vindo. À frente, o mar. Para onde? Por isso é importante nesses momentos nós pensarmos somente em Deus. Ele é quem nos dá a direção. Ele é quem nos dá um caminho diferente daquilo que nós planejamos. Ele é quem traz a resposta exata para os nossos questionamentos. Diga ao povo que marche. Marchar diante de situações complicadas, impossíveis. Olhar para Deus. Eu queria que você pensasse comigo. Provavelmente o povo de Deus estava olhando para as montanhas, estava olhando para o povo, os soldados egípcios chegando, olhando para a torre lá de guarnição da guarda, olhando para o mar e se esqueceram do principal, olhar para Deus. Nós olhamos circunstâncias, olhamos dificuldades, nós olhamos as impossibilidades, mas nós nos esquecemos de olhar para Deus. Deus é quem abre caminhos. E quando Deus dá esta ordem a Moisés, diga ao povo que marche, nos versículos posteriores, no versículo 16 em diante, Deus diz a Moisés: esta vara que está na tua mão, toque no mar, e o mar se abrirá. Um grande milagre aconteceu. Em todo esse tempo que o povo estava ali desesperado, olhando circunstâncias, olhando perigo, temendo serem mortos, o milagre aconteceu. A ação de Deus veio sobre esse povo. Diz o texto que o mar se abriu. Dos dois lados formou-se um muro de água. E diz o texto que a terra onde estava abaixo das águas, elas estavam secas, de maneira que esse povo pôde passar a pé enxuto. Então veja, meu querido, o poder de Deus. Veja a ação de Deus. Havia possibilidade de abrir um caminho no meio do mar? Não. Aos nossos olhos, de maneira alguma. Mas Deus estava com esse povo. Diz o texto que aquela nuvem que estava diante do povo foi para a retaguarda. Os anjos que estavam com o povo foi para a retaguarda. De maneira que atrasou o povo do Egito um dia, para chegar até o povo hebreu. E diz o texto então que o mar se abre e esse povo atravessa. E quando esse povo está atravessando, Deus permite que Faraó veja. E o Faraó entra com os seus cavalos, os seus cavaleiros, os seus soldados no meio daquele mar. Faraó confiava no seu Deus Ra, o Deus Sol. E ele achava que esse Deus que ele servia iria protegê-lo da mesma maneira que o Eu Sou estava protegendo o povo hebreu. Mas à medida que aquele povo hebreu estava passando, a terra seca já não era mais seca. Essa terra voltou a ser úmida novamente, de maneira que as rodas das carruagens dos soldados elas ficavam encalhadas a ponto de quebrá-las. E quando o último hebreu passou, Deus disse a Moisés: estenda a vara, e as águas retornarão ao seu lugar. Os egípcios ainda estavam no meio daquele mar, no meio daquela situação, confiando no Deus Ra. As águas fecharam-se e ali os egípcios, vários seus cavalos, morreram. Há quem diz que esse texto é só uma ilustração sobre as dificuldades da vida, as impossibilidades, mas recentemente eu vi uma reportagem dizendo que nas escavações desse rio,
desse Mar Vermelho, encontraram artefatos dos egípcios, artefatos de guerra, artefatos de soldados egípcios. Então, nós entendemos que naquele lugar houve o milagre de Deus. Quando nós não tememos, quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós descansamos, nos aquietamos diante de Deus, nós podemos ver a salvação, o livramento de Deus. Nos calamos diante da tua grandeza, da sua soberania. Nos calamos, porque Deus é maior do que tudo. E Deus mostrou a esse povo a salvação. E a nossa salvação hoje é revelada em Cristo Jesus. Quando Jesus sobe aquele Calvário, quando Jesus sobe o Gólgota, quando Jesus é crucificado, ele rompe a barreira que nos impedia de ver a Deus. Ele rompe o mar, de maneira que nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. E esta graça só nos é dada, só nos alcançamos-a quando nós estamos olhando para Cristo. Cristo abriu esse caminho para mim e para você. Cristo é a essência da nossa vida. Cristo é o mediador entre nós e Deus. Cristo é o nosso advogado diante de Deus. Cristo é a essência da nossa vida. Cristo é o poder de Deus que está sobre nós. E quando nós olhamos para a sua cruz, nós nos lembramos da promessa. Vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas eu vos dei vida. A cruz de Cristo representa vida para mim e para você. A cruz de Cristo representa o mar que se abriu na nossa vida e nós temos plena vida em Deus. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, este terá a vida eterna. Que esta abundância seja sobre nós. Nós não precisamos mais da sarça ardente, nós não precisamos ver a vara de Arão tocando o mar. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz e ver que ali fomos resgatados das mãos do inimigo. E hoje nós temos vida e vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa acalmar o teu coração. Que Deus possa dar palavras de vida a você. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.